Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar um novo trimestre e as nossas lições durante todo o trimestre terá como tema Igreja, Casa de Deus. Essa é a nossa revista, tá? Desse segundo trimestre e hoje a tia Val vai falar um pouquinho da nossa primeira lição, que tem como tema um lugar de comunhão. Qual será esse lugar de comunhão? Vamos falar um pouco hoje. O nosso versículo para memorizarmos está lá em Salmos 133, primeiro versículo. Você pode abrir a sua Bíblia aí para conferir com a tia Val, tá? Que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está lá em Salmos 133. Aqui eu tenho um versículo, eu tenho um visual, muda um pouco as palavras, mas é o mesmo conteúdo, a mesma lição, tá bom? Diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133, versículo 1. Então, Davi, quando ele escreveu essas palavras, esse salmo, ele nos admoestou, ele nos estava ensinando que os irmãos seria muito bom e muito agradável que os irmãos vivam em união, como se fossem irmãos de sangue, que possamos viver essa união como se nós fôssemos uma só família. Foi isso que Davi quis nos ensinar com esse salmo. Que coisa maravilhosa, né? A nossa lição, o texto base está em Atos, capítulo 2, do 42 até o 47. Você pode estar lendo na sua Bíblia, conferindo com a tia Val. Atos 2, 42 ao 47. Ele nos fala da primeira igreja, gente. A primeira igreja, quando se reuniu, quando Jesus ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. Deus iria enviar o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. E nessa passagem fala da igreja, como era a primeira igreja, como eles viviam. E veio a descida, esse Espírito Santo que Jesus havia prometido que Deus iria enviar, ele desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos. E ali, a partir daquele revestimento de poder que eles receberam, eles ficaram animados, eles ficaram revestidos e fortalecidos para fazer o ID de Jesus. E qual foi o ID de Jesus? O que ele mandou os discípulos fazer e nós fazermos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E foi isso exatamente que aqueles discípulos fizeram. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram revestidos, foram fortalecidos a fazer a obra de Deus, ao ID do Senhor. E eu acho muito interessante como era a primeira igreja. A Bíblia diz em Atos que eles tinham tudo em comum. Gente, na igreja antigamente, na primeira igreja, os seus membros, eles não queriam ser melhor que o outro. Eles não queriam ter mais que o outro. Mas todos eram iguais. Se uns tinham necessidade, eles se ajudavam. Eles se fortaleciam, se um estava caído, eles levantavam, eles não machucavam mais aquele que estavam caído, mas eles levantavam o que estavam caídos, que estavam tristes eram animados, aqueles que não tinham mantimentos, eles davam, eles compartilhavam. Que coisa maravilhosa, né? Não existia necessidade no meio dos irmãos, não existia necessidade no meio do povo de Deus, porque um ajudava o outro, um não queria ser melhor que o outro, um não queria ter mais que o outro. Que coisa maravilhosa, né? Então eles se ajudavam porque o amor de Deus foi descido juntamente com o Espírito Santo na vida deles. Porque às vezes o nosso eu quer fazer totalmente ao contrário, né, gente? Mas quando o Espírito Santo vem na nossa vida, nós mudamos as nossas atitudes e queremos não ser como nós
fazermos aquilo que a gente pensa que a gente quer, mas o que o Espírito Santo quer que ele vem e nos orienta. Nós queremos fazer de uma forma, ele nos ensina de outra forma e nos abençoa e nos orienta a fazermos de uma forma totalmente diferente, às vezes muito contrário do que nós queremos. Então é isso, a igreja, ela vivia em comunhão. O que é comunhão? O que é ter comunhão? É ajudar um ao outro, é estar unido um com o outro, não somente fisicamente, mas em sentimentos. Então eles viviam em comunhão, eles compartilhavam um com o outro, não havia necessidade de entrar à igreja, porque eles eram unidos como se fossem irmãos de sangue. Que coisa maravilhosa, né? Então os discípulos, eles viveram dessa forma e a igreja cada vez mais crescia. Esse é um segredo para o crescimento da igreja, a comunhão, o compartilhar em todos os aspectos, tanto físico como espiritual, como sentimental. Uma palavra de ânimo que você diz ao seu irmão, uma palavra de conforto. Tudo isso é compartilhamento e faz parte da comunhão com o outro. Que coisa maravilhosa, né? Aí você pode perguntar, tia Val, mas existem pessoas que são difíceis de amar. É verdade, gente. Existem muitas pessoas que são muito difíceis de amar. Mas o amor de Deus é derramado no nosso coração, juntando-se com o amor que nós temos. E podemos compartilhar com essas pessoas também. Podemos transmitir aquilo que Deus tem nos dado para essas pessoas. E assim podemos amar a todos igualmente, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração e podemos realmente viver em comunhão. Então, aquela primeira igreja vivia em comunhão, no partir do pão. Eles tinham um prazer de compartilhar com o seu irmão. Eles não queriam só para ele, não era uma igreja individualista, mas eles compartilhavam, eles viviam em comunhão. E esse foi um grande segredo para a igreja crescer muito mais. Que coisa maravilhosa, né? Então, Davi, ele nos orientou, quão bom e quão suave, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos, como se fossem irmãos. Que possamos estar unidos, principalmente nesses momentos que estamos passando agora. Aprendemos muito, estamos aprendendo muito com isso. Viver em comunhão, não pensar somente na gente, mas pensar no outro também. Isso nós temos aprendido nesses dias. Eu acredito que não só eu estou aprendendo, mas que você também está aprendendo. E que coisa boa, né? A gente tirarmos alguma coisa de algumas situações que não parecem favoráveis, mas Deus nos dá algum ensinamento e nós aprendemos a ser pessoas melhores. Então é isso, gente. A igreja vive união e é isso que Deus se agrada, que nós vivemos em união, não querendo ser melhor e nem maior que o outro, porque todos somos iguais diante de Deus. Deus fez cada um ser único. Nós temos uma particularidade, cada um Deus fez de uma forma especial, com algo diferente, mas para Ele todos somos iguais. Não existe o maior e nem o melhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que hoje nós possamos aprender a ter comunhão com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e que em breve possamos dar um abraço bem forte, né? Não só assim de longe, mas um abraço bem forte. Vamos cantar um corinho? Ele diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.
Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Que Deus possa te abençoar. Tchau, até a nossa próxima aula.